Boa tarde. Na semana passada iniciamos o estudo do reino Plantae. Iniciamos falando sobre as briófitas, certo? Hoje iremos dar continuidade ao estudo desse reino, sendo que hoje iremos falar sobre as pteridófitas. Então, as pteridófitas, certo, são representadas principalmente pelas samambaias e avencas. São plantas traqueófitas, principal características que diferencia as briófitas das pteridófitas, certo? Lembra que as briófitas não possuíam vasos condutores de seiva. As pteridófitas, elas já começam a apresentar esses vasos. Esses vasos são constituídos de células modificadas que têm a função de conduzir a água e sais minerais das raízes dessas plantas até as suas folhas, certo? Nas folhas, essa água e sais minerais, juntamente com a energia luminosa, certo? Vai realizar o processo da fotossíntese e se transformar em uma matéria orgânica. Essa matéria orgânica também vai ser conduzida por esses vasos, sendo que agora das folhas para o restante do corpo. Para o restante do corpo dessas plantas. Então, como essas plantas elas apresentam os vasos condutores de seiva, o transporte dos seus nutrientes se tornou mais eficaz do que nas briófitas, certo? Com isso, ela acabou criando tecidos resistentes. Com esses tecidos resistentes, ela conseguiu alcançar alturas maiores que as briófitas, certo? Mas apesar de conseguirem alcançar alturas maiores que as briófitas, já tem uma pouca, mas já tem uma certa liberdade em relação à água. Elas ainda estão presentes em ambientes úmidos, certo? Que ambientes úmidos são esses? Solos, pedras, areia, desde que estejam úmidos. Algumas dessas plantas, elas são epífitas. E o que isso quer dizer? Epífitas são aquelas plantas, certo? Que elas vivem em tronco, certo? De árvores ou até mesmo em arbustos, ok? Então, as suas folhas são divididas em folículos, certo? Que dá a essa folha o formato de uma pena. O formato dessa folha foi o que permitiu que essas plantas, certo? Elas pudessem captar a luz em uma altura praticamente quase que reta ao chão, certo? Em uma área de floresta, ok? Por elas terem um pequeno porte em uma área de floresta, esse formato dessas folhas foi uma maneira dela se adaptar e conseguir assim captar a energia luminosa para realizar a sua fotossíntese. Essas folhas, quando jovens, elas recebem o nome de báculos, certo? Elas ficam toda enroladinha, parecendo um feto, certo? Então, as folhas, elas são as únicas partes visíveis, certo? Assim, que você vai visualizar ou entrar em contato com uma pteridófita, pois essas plantas ou ela apresenta o seu caule, certo? Rente ao solo, ou ela apresenta caule subterrâneo, ok? Que nós chamamos de rizoma. Então, agora vamos falar um pouco sobre a reprodução das pteridófitas, certo?